Muito boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. We're going to do this very bilingual method. So welcome to each and every one of you joining us on behalf of the California State University. And I think, Professor Renato, we can say the California State University system, because we do have 2 of the 23 campuses joining forces for this presentation. It is a product of the Portuguese Beyond Borders Institute, that's PBBI, o Instituto Português Além Fronteiras, from California State University, Fresno, and of course, the Portuguese language program from California State University, Stanislaus. On behalf of Fresno State and Stanislaus State, welcome to all of you joining us here on the webinar. Welcome to the students, welcome to faculty, welcome to colleagues, welcome to those joining us on various social media outlets. We're very pleased that the program, the first day of these 4 days dedicated to commemorating the bicentennial of Brazil's independence. The first program, we had over 275 views and counting, and for a cultural program for us, that's huge, because many times when we do these things in person, we're very lucky if we can get 40, 50, 60 people together. So welcome to each and every one of you. Bem-vindos. We will, as I said, go back and forth. This is our cultural presentation of the 4 dedicated to language and poetry, with poets from different countries of the Portuguese-speaking world and the Portuguese-speaking diaspora, the Lusophone diaspora, and as well as, of course, the Museum of the Portuguese Language, which will have the presentation a bit later. So we want to welcome our guests. We want to welcome all of those who are part of this panel. Thank you for sharing your talents in poetry with us. We certainly appreciate it in poetry and prose as we commemorate Brazil. What a wonderful way to commemorate the independence of Brazil by commemorating the Portuguese language through its creative arts. Professor Renato Alvim, we will turn it over to you. Again, thanks, Renato, for embarking on this journey with me. And thanks to, and it is important from my perspective to have more and more campuses. As Professor Renato Alvim mentioned, and I'd like to mention to those with us today, the California State University system is the largest public university system in the world, actually. 502,000 students, over 500,000 students, 23 campuses. It is the largest in the United States and the largest in the world as well. And not all campuses are fortunate to have Portuguese language programs or Portuguese cultural studies. And we are fortunate that we have at these 2 universities. Professor Renato Alvim, your turn to shine. Obrigado, Diniz. Thank you very much. And I'd also like to welcome you all for participating and giving us the honor of your presence today, depending on where you are. Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E eu gostaria também de mencionar que both campuses têm minors in Portuguese. Here at CSU Stanislaus, students can complete their minor in 2.5 years. Em 2 anos e meio, os estudantes podem ter uma especialização em português. E então estamos muito agradecidos ao Diniz de nos convidar para participar e colaborar com essa série de encontros, né, para celebrar o bicentenário da independência do Brasil. I would like also to thank our panelists, our writers, poets here tonight, and also the representative from the Museu da Língua Portuguesa, the Museum of the Portuguese Language from São Paulo in Brazil. And we're going to start with Ninfa Barreiras. I have a short amount of information here about Ninfa, algumas informações sobre Ninfa, e I'm going to do it in Portuguese. And
it's an impressive set of information. Ninfa was born in Itaúna, nascida em Itaúna, no estado de Minas Gerais, e mora no Rio de Janeiro, e trabalha em diferentes áreas da literatura e da psicanálise. É mestre em literatura comparada pela USP, graduada em letras e psicologia pela PUC Rio, e com vários cursos de especialização em literatura infantil e juvenil no Rio e São Paulo. Foi pesquisadora da Biblioteca Internacional da Juventude de Munique, na Alemanha, e trabalha com pesquisa literária e com clínica de atendimento em psicanálise. A Ninfa tem livros publicados para públicos de diferentes idades, né, em prosa, poesia e também ensaios sobre literatura e psicanálise. Algumas de suas obras foram laureadas com o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 30 melhores livros do ano da revista Crescer, e seleção para o catálogo da Feira do Livro de Bolonha, na Itália. Seu conto ilustrado, Donana e Titonho, foi selecionado para o catálogo do White Ravens, da Biblioteca da Juventude de Munique, na Alemanha, e como uma das 100 melhores obras do ano de 2019. Ela integra o Clube de Leitura de ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, do United Nations, em língua portuguesa, no capítulo Brasil. E atualmente presta serviços para instituições como o SEAT, o Centro de Educação Anísio Teixeira, a Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o Instituto de Leitura Quindim, Instituto Estação das Letras e o Instituto Mipumalanga. Eu gostaria, então, thank you very much, Ninfa, for giving us the honor of her presence here, and eu vou passar para você a palavra e obrigado. Obrigada, Renato, obrigada, Diniz Borges, obrigada a vocês todos que estão aqui. Peço licença para falar em português, né? Eu estou no Rio de Janeiro, onde eu moro, e eu trabalho com palavra, trabalho com sentimentos, né? Duas coisas que unem as profissões diferentes que eu desenvolvo, como o Renato me apresentou, e eu escrevo para públicos diferentes sem pensar nesse destinatário. Eu gosto sempre de deixar a minha imaginação fluir pela escrita, né? E é interessante pensar nas personagens que eu crio como personagens assim que me convocam a dar voz. Eu costumo trazer pessoas que estão fora, né? Que estão na periferia, que estão fora do centro, como personagens das minhas obras. Esse livro, por exemplo, A Velha dos Cocos, que foi um primeiro livro publicado em 2006, com ilustrações de Marcelo Ribeiro, traz uma senhora que se desloca num ônibus no interior do Brasil e ela perde um saco de cocos. E essa perda é o motivo dessa narrativa. O que ela ia fazer com aquilo, o que ela perdeu, o que ela pode sonhar ainda, o que ela não consegue resgatar. Então, eu costumo construir esses personagens que são vozes diferentes desse Brasil independente, né? Entre aspas, que eu trago nos meus contos, que eu trago nos meus poemas. Outro livro que eu gostaria de comentar e apresentar é o Donana e Titonho, que Renato até comentou de algumas láureas que ele recebeu. É um livro que traz a realidade de dois catadores que se conhecem quando crianças, que é Donana e Titonho, e constroem a vida com esse ofício do catar. E o catar aquilo que não serve mais para a gente, né? Aquilo que a gente não sabe o que fazer. É impressionante como se junta lixo, como a gente produz lixo e como a gente não dá conta desse lixo. Então, essas pessoas que trabalham com esse ofício, elas acabam transformando, fazendo aí novas ressignificações para os restos, né?
Esse livro é ilustrado pelo André Neves e trouxe assim retornos muito positivos para mim com essas premiações. E outro livro também que eu gostaria de comentar é esse Histórias da Leimar, que são 11 contos, crônicas que se passam em Portugal. Saúdo aí os colegas de Portugal. Algumas vezes em que estive em Portugal, eu fiquei muito ligada nas semelhanças, naquilo que se parecia com o interior de Minas, com tradições, com a gastronomia, com hábitos, né? E com os sentimentos também. Às vezes, uma maneira de cultivar um sentimento de solidão, e também com aspectos aqui da capital do Rio de Janeiro, onde eu já moro há muitos anos. Então, aquilo me chamou a atenção e eu não parei de escrever enquanto eu não trabalhei esses textos, eu não sosseguei. E quem fez a apresentação é o escritor Ondiak, de Angola, que também teve uma experiência de morar em Portugal, então eu achei esse olhar dele estrangeiro, assim como o meu olhar de estrangeira sobre Portugal, trouxe assim um gosto, né, diferente, interessante para toda essa questão da cultura portuguesa, né, sobre pessoas variadas com quem eu encontrei, com quem eu conversei. E dentro dessa linha dos contos, eu tenho também Com a Maré e o Sonho. Nós que nascemos em Minas Gerais, aqui no Brasil, tem sempre assim um mito de que a gente não tem o mar, porque é um estado que está no interior do Brasil, não é banhado pelo oceano, mas a gente cria um mar para a gente, né? A gente cria um mar na imaginação. Aquele mar português tão presente na literatura portuguesa, ele vem para Minas Gerais de uma maneira muito simbólica, muito fantasiosa. E essa história e outras que eu tenho falam disso, né? De você cultivar esse mar sem estar com o mar, né? E dentro da linha de livros de ensaios, eu tenho também alguns publicados, como esse do Ventre ao Colo, do Som à Literatura, que trabalho muito na linha dos livros para bebês e crianças pequenas que estão começando a leitura, né? E agora eu gostaria de ler para vocês um texto inédito de um livro que está no prelo, que vai sair, que acho que representa bem esses tipos no interior do Brasil, que eu costumo dar voz nas minhas histórias, não é uma coisa que eu pesquise, nem que eu busque, mas confesso para vocês que isso vem muitas vezes em sonho, vem quando eu estou na rua, ouvindo alguém, vendo alguém. Então, eu vou fechar a minha apresentação com esse texto, é um texto curto, na verdade, é um conto escrito em forma de versos. O nome dele é O Céu do Sertão é Seu. No povoado, vô trançava fios de palha, fios de bambu. Netos pequenos, crescidos os filhos, dizia vô: grande é o mundo, infinito é a mar, grande ainda é o chão, de infindas nuvens, de assombradas curvas, trança aqui, trança ali, samburá de palha, estalada pineira, abano de lua, cesta de sol. De dia, vô contava a poeira, a areia, as pedras, o pouco de casas. Com arrancos, escalava o barranco, estrelava mágico céu. De noite, vô navegava. Chamuscado em renda, apontava perdidas estrelas, contava cometas e planetas, assustadores meteoros, estrondos e raios. Ao redor do fogo, vô bordava constelações, cantarolava versos, escandia as palavras, revelava eclipses, escondia surpresas. O que é o sertão, vô? Ah, sertão é onde o céu é mar, navegado com os olhos. O mar do sertão é salgado, vô? Salgada é a lágrima, brotada no pesadelo da fome. Como é o céu do sertão, vô? Ah, o céu é seu, é nosso, é onda de belezas. Gigante é o mundo, mais gigante é o sertão, aonde não vem molhada chuva. Há molhados olhos, clarão do céu, nas escuras faces. De dia, vou em trança,
o calor das horas, o vapor do pó. De noite, vou em laça, escuridão e sonho, jardim de estrelas. O céu do sertão é seu, é meu, é nosso, é manto bordado. De pirilampos, prateados fios, o canto do curiango. O céu do sertão é seu, é meu, é nosso, é trança de galáxias. Vô não enxerga caminhos do oceano. Ele perdeu as vistas na falta das vitaminas. Vô enxerga o dentro, conhece cada fio trançado. Vê o véu tão são, tão seu. Vô é trançador, um contador de causos do sertão. Para o meu vô, Jorge Antônio de Freitas, em memória, um trançador de cestas. E eu me despeço de vocês, agradecendo e contando que eu faço parte do Quintal da Língua Portuguesa, juntamente com outros curadores. É uma iniciativa que nós temos feito já há bastante tempo, do período da pandemia. Começamos no ano passado com encontros virtuais, que a gente recebe artistas de língua portuguesa dos diferentes países de língua portuguesa. A gente faz essas reuniões uma vez por mês, aos sábados, e é muito bom estar assim agora nesse grupo aqui também, com a língua portuguesa, também com a língua inglesa, né? Podendo falar de literatura. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês aqui do Rio. Obrigada, Renato, pelo convite. Nós que agradecemos, Ninfa, pelo belo texto, pelas belas palavras, e eu imagino que em seguida a apresentação dos outros escritores, poetas, a gente vai abrir, né, para comentários, perguntas. Obrigado, Ninfa. Diniz? Muito obrigado, Ninfa, muito obrigado, Renato. Vamos então passar para do Brasil para Portugal. Portanto, Luís Filipe Sarmento, eu vou pedir ao Luís que fale um pouco sobre como também a Ninfa fez, sobre a sua carreira. Ele é, portanto, subejamente conhecido em Portugal. E não só, no Brasil e em outros países de língua portuguesa, também está traduzido para outras línguas, é conhecido em várias partes da Europa. Quem tem a felicidade de ser seu amigo através do Facebook é brindado com um texto quase todos os dias que nos põe a coçar a cabeça e a pensar 2 e 3 vezes sobre o mundo em que vivemos, sobre o mundo que herdamos, sobre o mundo que queremos ter. É um homem de uma grande consciência, portanto, e um forte sentido de justiça social, para além de ser um exímio cultivador da palavra. Luís Filipe Sarmento. Muito obrigado, Diniz. É um gosto enorme estar aqui, em contacto com alunos de português nos Estados Unidos e também na celebração dos 200 anos de independência do Brasil, que eu saúdo fraternalmente, esperando que brevemente, já no próximo dia 2, o Brasil recupere a grande dignidade a que tem direito e que inicie uma nova página da sua história. Porque, como tem estado nos últimos anos, é de facto uma afronta à dignidade do povo brasileiro, à dignidade da língua portuguesa do Brasil, à dignidade da fraternidade entre os povos. Dito isto, eu gostaria de, enfim, é sempre difícil falar de nós próprios. Estou nesta vida da escrita há 47 anos, não faço outra coisa senão escrever. Comecei na minha vida profissional muito cedo nos jornais, como repórter. Depois entrei numa outra paixão, que foi o cinema. Fiz vários programas de televisão, entre os quais um que era feito em direto com os estúdios do Brasil, com a TV Cultura de São Paulo,
que se chamava Em Português Nos Entendemos, e isto feito no início dos anos 90. Logo a seguir fiz um outro programa com um camarada meu, o Carlos Pinto Coelho, um programa chamado Acontece, que esteve no ar durante quase 10 anos, e onde criámos um conceito novo em televisão, em todo o mundo. Nunca ninguém tinha feito videoclipes de livros. E nós criámos esse conceito e eu tive a oportunidade, o gosto e a loucura de fazer 500 videoclipes de livros em cerca de 10 anos. Paralelamente a isto, fui desenvolvendo a minha atividade como escritor, com a produção de livros de poesia, ensaio, romances, até que cheguei a um momento da minha vida em que a literatura me exigia outra coisa, que não a poesia tout court, a poesia pela poesia, ou o romance pelo romance, ou o ensaio pelo ensaio, e resolvi entrar numa aventura onde me encontro neste momento, sem saber onde é que vou dar, que é a aventura da literatura híbrida. Quer isto dizer que mesclo a poesia, a ficção, o ensaio, o pensamento, a revolta no mesmo texto. Os meus textos não deixam de ser poemas, agora em prosa, não deixam de ser reflexão filosófica, não deixam de ser também ficção, não deixam de ser autobiografia, e autobiografia que poderá ser encarada, vista como uma realidade ou não. Esse é o mistério, esse é o enigma. O que ele diz acontece, aconteceu ou não aconteceu. Ora, a minha literatura acontece dentro de mim. Custe a quem custar, doa a quem doer, é assim que eu a concebo. Como já disse, iniciei a minha aventura poética, literária, como escritor muito jovem, em 1975, tinha 18 anos, e desde aí até hoje produzi 31 livros. Sendo o último, este livro, que é uma viagem, está tudo a mostrar, é uma viagem pela festa da liberdade, é uma homenagem à geração Beat, e à geração Beat porque foi ela que me ajudou a vivenciar e a experienciar os primeiros momentos de liberdade. Isto porque estes livros, ou estes autores, a grande maioria deles, estavam proibidos na ditadura fascista em Portugal, assim como estava proibido também a Coca-Cola. Não é que a Coca-Cola nos faça muita falta, mas para acentuarmos o ridículo de toda aquela situação, a Coca-Cola estava proibida. E estávamos em guerra também, uma guerra colonial, para a qual eu estava destinado e que, felizmente, não fui. E é nessa perspectiva de liberdade, da festa da liberdade, que é o valor mais importante para mim, eu resolvi fazer este livro, este Beat, numa edição preciosa, da editora The Poets and Dragon Society, de que é editor, publisher, o meu querido amigo Dinis
H. Machado, que está aqui também entre nós, e que não só é um excelente escritor, dramaturgo, poeta, como é um editor muito, muito cuidadoso. Por escolha do Dinis Borges e com a minha concordância, vou ler um texto, creio que o Dinis depois irá ler em inglês, e lerei o outro texto que o Dinis depois me fará o favor de ler. Este livro está dividido em 8 partes. Cada parte tem o nome próprio de um dos escritores da Beat Generation. Não os trato todos, seria impossível, ou este livro teria 4.000 páginas, e mesmo assim tem 400, mas os principais, os escritores icónicos da Beat Generation. O texto que vou ler pertence à primeira parte, que é dedicada a Jacques Kerouac. É um diálogo que mantenho com ele, testemunhando espiritualmente o que foi aqueles momentos. É o fragmento 83. Neste país, tomado à boleia por hordas de jovens de longos cabelos e música aos ombros, testemunhava-se a queda da farsa de uma sociedade esotérica de canalhas, com as beatas satânicas como guardiãs do mal, da peçonha da morte, a sucumbirem ao rock and roll libertário, aos acompanhamentos selvagens da paisagem outrora interdita, e à nova literatura em busca do mundo que nos for ocultado por um estado de malfeitores. E descobrimos um país perpétuo por desvendar, e nele a essência da felicidade explosiva e efêmera, que os poemas transbordantes de espanto iam registando em velhas sebentas entre os poderosos granitos das montanhas e a coreografia amanteigada das ondas ao longo de 900 quilómetros de praias. Bebemos agora o que era proibido ao povo, o que antes fora consumido nas bacanais privadas dos purpurados do regime. O medronho nacional dos rituais nas montanhas do mar, o absinto afrancesado com Rambo na ponta da língua, a descoberta do licor beirão entre jantares de colheitas coletivas e aquele sabor tão português e tão inimitável, a amêndoa amarga, em madrugadas de veludo e volúpia, entre a boca e os seios de mel, entre as mãos e os mastros encantados nos mares encrespados dos corpos sultrados no desejo e prazer de existência plena. Bebemos os óleos naturais das ervas e comemos os biscoitos que nos acendiam as luzes psicadélicas da imaginação vibrátil e criadora de novas sensações. Esta era a substância da nossa liberdade alquimizada a partir do nigredo fascista. E as vespas enlutadas por militância castradora agonizavam no estertor daquelas madrugadas aparelhadas em estrelas em festa. O nosso delírio seria estudado nas páginas dos livros inesperados que a diferença alucinogénia produzia em cânticos à entrada do metro ou no cais outrora lúgubre. Esta era a festa da sinfonia pacífica de uma geração que não queria ser vilipendiada nas florestas longínquas de uma guerra incapaz de se conter por avareza dos manipuladores de milagres. Era um país pleno de vacuidades que agora eram habitadas por uma nova estética contra a roupa domingueira da pobreza instituída pelo crime de Estado. O país era acordado
pela soberania poética da transformação e sentimos como nosso um território que fora apagado das rotas da liberdade. E ele ressurgia das entranhas do espanto, e a Europa assombrada sorria em massa para não perder um detalhe da última revolução romântica do século XX. E artisticamente fomos tão bons que nem os melhores conseguiam acompanhar-nos no galope exaltado da criação. E quem perdeu isto jamais poderá contar o que foi o último concílio de jovens deuses no Olimpo irrepetível da reinvenção artística lavrada com a nova linguagem da nudez, homenageando os mitos. Bem, eu agora tenho a ingrata, portanto, o ingratíssimo trabalho de ler em inglês, portanto, este magnífico texto. O texto em si é magnífico, como ouviram, mas também o Luís lê como ninguém. Portanto, eu não conheço ninguém que lê tão bem como o Luís. E portanto, vou tentar ler exatamente em inglês esta tradução, que ainda é uma tradução ainda a work in progress, como se diz em inglês. Portanto, it is a work in progress. In this country, hordes of young people with long hair and music upon their shoulders witnessed the fall of the farce of an esoteric society of scoundrels with satanic fundamentalists as guardians of evil, of the venom of death, succumbing to libertarian rock and roll, to wild camps in the once forbidden landscape, and the new literature in search of the world that had been hidden from us by a state of evildoers. As we discovered a perpetually undiscovered country, and in it the essence of the explosive and ephemeral happiness that the poems overflowing with a wonder would record in old textbooks between the powerful granites of the mountains and the butterly choreography of the waves along 900 kilometers of beaches. We drink now what was forbidden to the people, what before was consumed in the private bacchanals of the purple regime, the national fundamentalist medronho, as it said in Portuguese, of the rituals on the mountains of the sea. The absinthe with Rimbaud on the tip of the tongue, the discovery of the Portuguese liqueur beirão between collective harvest dinners, and that taste so Portuguese and so inimitable. The bitter almond in dawns of velvet and voluptuous between the mouth and the honey breasts, between the hands and the enchanted masts in the crimped seas of bodies spilled in the desire and pleasure of complete existence. We drank the natural oils of the herbs and ate the biscuits that lit the psychedelic lights of the vibrating imagination and the creator of new sensations. This was the substance of our freedom alchemized from the fascist darkness, and the wasps bereaved by castrating militancy agonized in the gasp of those dawns equipped by stars in celebration. Our delirium would be studied in the pages of the unexpected books that hallucinogenic difference produced in chance at the subway entrance or on the once mournful lake harbors. This was the feast of a peaceful harmony of a generation that did not want to be vilified in the distant forests of a war, incapable of being contained by the greed of the manipulators of miracles. It was a country full of voids that were now inhabited by a new aesthetic against the Sunday close of poverty instituted by a state that was criminal. The poetic sovereignty of transformation awakened this land, and we felt as ours a territory that had been erased from the freedom roots, and it resurfaced from the bowels of astonishment and haunted Europe, locked in mass, not to miss a detail of this, the last romantic revolution of the 20th century. And artistically,
We were so good that not even the best could keep up with us in the exalted gallop of creation. And those who missed it will never be able to tell what the last council of young gods was in the unrepeatable Olympus of artistic reinvention, carved with the new language of nudity, paying homage to the myths. Adorei ouvir. Adorei ouvir. Não é tão bonito como em português, mas... Agora, o outro fragmento que faz parte do diálogo que mantenho com Laurence Ferlinghetti. Permitam-me que diga 3, 4 palavras sobre Laurence Ferlinghetti. Eu tive o grande privilégio de conhecer Laurence Ferlinghetti e de me tornar amigo dele em 1983, quando ele visitou Lisboa e eu passei com ele pelas ruas de Lisboa, levei-o a visitar Sintra, as velhas caves de Colares, onde ele bebeu o vinho ramisco e onde tivemos grandes conversas à beira-tejo, e onde estabelecemos um protocolo de amizade que durou até ao último dia da sua vida. O que resta hoje é a profunda admiração de um homem que, com a sua City Lights, revolucionou a edição nos Estados Unidos da América e juntou à sua volta aquela que foi a grande última geração romântica da literatura norte-americana. Fragmento 20. Quando ergui ingenuamente o meu cravo vermelho às alturas do sonho, nunca pensei que me quisessem devorar as entranhas com a intoxicação fabricada pelos pactos de consumo com o desnecessário. Vi a cova funda para o cimento silencioso como urna diabólica do ar. O maravilhoso mundo redondo santificado por quistos de betão ornamentados por letras douradas, indicando sedes estabelecidas para o latrocínio instituído. A democracia colorida dos plásticos na crista das ondas derrotadas nas praias de revolta. Os peixes engarrafados. As prisões de armadilhas subaquáticas que as ditaduras civilizacionais lançam aleatoriamente nas profundidades desconhecidas dos oceanos que sufocam. Ao sol, as elites expõem-se ao cancro e exibem nos seus sorrisos brancos as sombras da sua ignorância tão divertida nas pornofestas do cataclismo anunciado. And here we'll try to do it in English. When I naively raised my red carnation to the heights of the dream, I never thought that they would want to devour my entrails with the intoxication manufactured by the pacts of consumption with the unnecessary. I saw the bottomless pit for the silent cement-like diabolical urns of the air. The incredible round world is sanctified by concrete cysts ornamented by golden letters indicating established headquarters for the instituted latrine. The colorful democracy of plastics on the crest of waves, defeated on the beaches of revolt. The bottled fish, the prisons of underwater traps that civilizational dictatorships randomly cast into the unknown depths of a suffocating ocean. In the sun, the elites expose themselves to cancer and display in their white smiles
the shadows of their ignorance so amusingly in the porn parties of the announced cataclysm. Obrigado, Luís. Aproveito para agradecer muito o convite do Diniz, esta leitura magnífica em inglês, que é uma língua que eu infelizmente não domino. O meu inglês é pouco menos do que de livro policial, e agradecer a todos que nos escutaram e que nos viram, a todos os meus camaradas presentes aqui, pela vossa atenção, também pela vossa solidariedade, e esperando que não me levem a mal por este último grito: viva a liberdade para o Brasil. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. De Luís Filipe Sarmento, vamos passar para os Estados Unidos, para o bonito estado da Flórida, que também tem tido, como todos os estados da União Americana, os seus momentos altos e baixos. Rosangelina Batista is a Brazilian-American poet based in Central Florida. She is a medical doctor of Indo-Portuguese ancestry. As a self-translator, she explores the linguistic perspective of bilingualism as a literary phenomenon. Her recent poems appear in the João Roque Literary Journal, Adelaide Literary Award Anthology, the quarta antologia de poetas lusófonos na diáspora, and Litbreak magazine. As a member of the Space Coast Writers Guild Poetry Committee, she has launched a series of initiatives to promote local poetry, including the Edmund Skelling Poetry Award. Portanto, uma brasilo-americana, luso-descendente. É com muito gosto que a temos conosco, e eu sei que ela tem muitos projetos que um dia vamos pôr em prática, porque ela está cheia de ideias para promover a poesia e a escrita de poetas, escritores da lusofonia aqui nos Estados Unidos da América. Bem-vinda. Muito obrigada, Diniz. Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande participar. Estão ouvindo? Perfeitamente. Quero dar uma boa noite aos brasileiros que estão assistindo e aos amigos aqui da Space Coast. Greetings from Sunshine, Florida, to all of you. Eu vou ler um poema que levou quase que meio século da minha vida de reflexão sobre meio milênio da história do Brasil. Então, esse poema ele foi escrito já há vários anos e eu tive uma colaboração muito feliz do meu tio, que é um grande escritor no Brasil, Orlando Antunes Batista, agraciado com prêmios da Academia Brasileira de Letras, advogou com seus textos pela proteção do Pantanal sul-mato-grossense. E ele tem uma cadeira literária na Academia de Mato Grosso do Sul também. Então, eu faço aqui uma homenagem singela a ele, um poema colaborativo. É um poema muito simples e eu vou dar início à leitura primeiro em português e depois em inglês. Augia e esplendor do Brasil, ode ao bicentenário da independência. Gigante de milhões de faces, números e letras és de afro-ameríndios. Zeus, losangal, natureza colossal, verde-azul, marrom solar. No meio do milênio de grande porte, teus recursos são levados pelas caravanas. Cintilam escarlates tuas cicatrizes, tu tigre de listras imortais que brilham. Para além da servidão, levanta-te. Revelado, o segredo foi. Em prática, conhecimento, lei vira, de imponderável
polvo. Então, assina cumpre de global potência nas palmas das nossas mãos escritas. Meu país é uma brasa mora com ZIL no meio do azul. Brazil's auge and splendor, ode to the bicentennial of Brazil's independence. Giant of million faces, you are numbers and letters of Afro-Ameríndios Zeus. Your colossal nature, a solar rhomboid diamond of green, blue, brown. Within a half millennium, your immeasurable resources have been taken by the caravans. Scarlet, your wounds shimmer. Rise, you tiger of immortal stripes. Rise beyond the servitude. The secret was revealed to me. Practical knowledge paves the rules of loss and empowers peoples. Fulfill your destiny of global potence written on the palms of our hands. My homeland is legal, cool. Did you get it? With zeal amidst the blue. Thank you. Muito bonito. Eu gosto do legal e cool. Muito obrigado, muito obrigado. E nós, na realidade, para aqueles que nos acompanham aqui nos Estados Unidos da América, for those who are part of our diaspora, the poet Rosangelina Batista has a lot of great ideas that we hope to put forth with PBBI at Fresno State. Thank you so much. It's lovely. Vamos continuar com os presentes aqui, porque depois temos duas intervenções em vídeo, portanto, do Ernesto Muamba de Moçambique e da Vera Duarte de Cabo Verde. Mas antes, temos, portanto, in this line, and I'll switch to English, it's by my mechanical, I guess my DNA is always in tune to go back to Portuguese as much as I can, but just for those who are listening, of course, we're going to turn to English, and we have the poet and writer and the publisher, Dinis H. Machado, or Machado in English, as they say, Machado, who is, as I said, a poet, a writer, also a publisher, and who publishes things like this great book and the great collection, which I love the title, The Poets and Dragons Society. Congratulations on it. Welcome, bem-vindo, com muito prazer que o temos aqui conosco. Muito obrigado, Inês e Renato, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui entre vós. Estão-me a ouvir bem já agora? O som também está bom? Perfeito. Perfeito, é que eu tenho a minha casa já está a dormir, então eu não posso falar muito alto, por isso vou manter este registro. Vou também fazer uma pequena apresentação rápida. Meu nome é Dinis Machado, Dinis H. Machado. Licenciei-me em Direito, tirei mestrado em Medicina, fiz estudos avançados em Relações Internacionais, Terrorismo, ou seja, andei um pouco a deambular. Entretanto, tenho estado agora a fazer estudos no âmbito da literatura, mais em concreto Shakespeare, que é algo que me apaixona. E, entretanto, há 4 anos decidi abrir uma editora que se chama The Poets and Dragons Society. Porquê? Porque dedica-se a 2 ramos de literatura muito específicos, o livro infantil e a poesia. O livro infantil porque o nosso projeto assenta na formação de novos leitores, dos futuros leitores, e consideramos que foi importante, digamos, implementar um projeto inovador em Portugal para motivar os hábitos de leitura junto às crianças, primeiro das crianças até aos 10 anos, e é esse o nosso foco principal, e sentimos que é nesse período em que as crianças estão mais abertas aos livros, à leitura, e a tudo o que gira à volta dos livros. A poesia, porque é uma paixão minha.
e temos já uma coleção de poesia de poetas portugueses. Inauguramos com o livro Beat, do Luís Filipe Sarmento, uma coleção que é a World Poetry Collection, que já procura publicar autores portugueses, mas também traduções de poetas estrangeiros. Vamos ter também uma coleção de ensaios, crítica poética, digamos que ressuscitar um pouco das coisas que se perderam ao longo dos últimos anos, das últimas décadas em Portugal e que fazem falta. Para além disso, estou passado, ou seja, o Luís tem 47 anos de carreira, eu tenho 48 anos de idade. Quando eu publico o primeiro livro dele eu tinha 1 ano, devia estar a começar a andar, mas regressei, digamos, à escrita e ao mundo da literatura há 4 anos, e estou a adorar voltar a escrever, voltar a ficar digamos, a trabalhar neste mundo. O meu último livro chama-se Eliot, porque este ano é o ano centenário de The Wasteland, do T.S. Eliot, nascido nos Estados Unidos, mas, digamos, vivendo quase toda a sua vida em Inglaterra, no Reino Unido. E este livro é mesmo uma homenagem, quer ao T.S. Eliot, que eu considero sendo, digamos, o meu mestre, aquele que mais me influenciou, mas também uma observação, ou seja, o mesmo exercício que o T.S. Eliot fez em 1922, eu volto a fazer em 2022. Curiosamente, não há assim tantas diferenças no mundo. E é o livro, digamos, que o último que eu lancei. Também experimentei o romance com um livro que se chama Rach 3, que tem a ver com o concerto número 3 para piano do Rachmaninoff, do Sergei Rachmaninoff. Curiosamente, nos Estados Unidos, é mais conhecido nos Estados Unidos do que na Europa. Este foi um concerto, o concerto número 3 foi um concerto que foi especificamente escrito para a tour que ele iria fazer em 1909 nos Estados Unidos, primeira tour nos Estados Unidos, e ele fez um concerto que queria que representasse a Rússia, que fosse a alma da Rússia da altura. O que é interessante é que a Rússia na altura já estava num período muito conturbado, já tinha perdido a guerra com o Japão, o czar já estava fragilizado e digamos que a revolução já estava a fermentar. Então acabei por desafiar-me e fazer um diário do Sergei Rachmaninoff enquanto compunha o concerto. Pronto, foram as últimas 2 apostas e projetos que concretizei. O Luís Filipe Sarmento é a pessoa aqui que já leu os 2 e eventualmente pode falar sobre os 2, mas foi os meus últimos 2 projetos e que me deixam bastante orgulhoso. Eu trouxe hoje um poema que vou ler, que tem relação direta também com os Estados Unidos e com a Beat Generation. Já agora aproveitei e escolhi este, também porque estamos aqui com estudantes americanos e neste caso queria também falar um pouco de algo que eles conhecem, se calhar até melhor do que eu. Então vou ler um poema que vai da Beat Generation. Este poema tem a ver com as influências que eu senti quando era mais novo, que passa pela Beat Generation, passa pelo Rimbaud e digamos pelo Jim Morrison e acaba por fazer este trajeto. Vou dar início e depois vou fazer uma leitura no inglês, numa tradução também assim, ainda muito primária, mas vou tentar ser fiel ao texto original, mas para já vou começar pelo português. Certa noite abri a porta, nu, respiração ofegante, apenas arqueado como uma língua afoita ainda a salivar. Ela saltou da cama para o banco de madeira opaca, agredindo as teclas do piano que gemiam em divina profusão. O corpo esguio, a ponta dos meus dedos marcados na carne obscura, o ventre ainda quente, ardente como velas romanas na noite escura. Naquela noite conheci o Jack, o Alan e o Mingus, e o sol infame de Ronnie Cober, criando fendas nas paredes, atiçando o desejo da carne enquanto líamos On the Road em viva voz. Aquelas foram as noites do beat-up tempo e do bebop, do sexo improvisado em versos livres e acordes erráticos. Ouvíamos o jazz criado nas caves de Greenwich Village e da Minton's Playhouse do Cecil Hotel em Harlem, e líamos a prosópia bop e translúcida de Naked Lunch e Howl. Naquele quarto, entre as paredes famintas, histéricas, nuas, respiravam-se as mentes mais brilhantes de uma geração. Na América, o sol nasce em Nova Iorque e deita-se a oeste, como um corpo nu que se estende ao longo da costa e espreita o dorso curvado de um lagarto de verso agreste.
Este mundo é uma vontade de poder e nada mais, anuncia. Aqui todas as raparigas têm amor nos olhos e flores no cabelo e caminham nuas nos corredores alcatifados de hotéis elegantes. Aqui há trapézios pendurados nas asas de gigantes e poetas que sufocam a noite com gritos lacinantes. Por aqui, entre as ruas desertas que se unem em becos estreitos, não há estrelas. Apenas o fogo fato de uma alma demasiado jovem. Conheci um anjo de tronco nu e calças pretas de pele antiga. Caminhava por Venice Beach com as suas botas calçadas. Todos os demónios têm máscaras de cera e alcatrão, vincadas pela inocência de uma geração órfã de deuses. Na galeria, repousam os membros decepados da cultura, com uma pequena inscrição escrita na pedra fria que ainda perdura. Um dia, exatamente à hora em que o sol nos chega à alma, conheci o teu rosto oval, de anjo exilado, porte desafiador, os olhos profundos de um azul que nos inquieta e perfura. Surgiste como um rasgo no céu, iluminando a noite obscura de alma inconformada, língua galopante de tez parnasiana, fazendo frente aos pelotões que se alinhavam à tua passagem. Os fuzis em risto, o odor metálico do círculo colossal, os botins cravados na rubra lama, aguardando o último sinal. Aproximei-me, dirigi o meu olhar à lua posta em silêncio e caminhei contigo pelos desertos do amor e da paixão insolente. Senti a alma dolorosa, os pulmões na pira do desejo, o vil ensejo que nos mutila e subjuga, a serena loucura que nos seduz e trucida. Conheci como tu a beleza e achei-a amarga, injuriei-a. Ouço na noite profunda o ranger das feras, a lamber as papoilas e a reza ramalhada que antecipa a manhã invernosa e despida. Conheci contigo a firmeza da solitude desapiedada e sem vida. Eu tinha 19 anos. Caminhava junto ao rio às águas egrilhoadas, trilhando o carreiro impiedoso, os pés nus, feridos na carne inquieta. O teu livro aberto, os versos fugídios, perfurantes, soluçando cavatinas. Aquele foi o verão do amor e da poesia que nos encurta o fogo. Alimentei-me dos teus versos, com pequenas porções de veneno, sucumbindo à primavera, com o corpo crivado de esperança insolente. Tive em ti o meu primeiro irmão. Compreendi como tu a náusea, o leve arfado da verdade que apodrece nas planícies e enriquece a terra. Tinha em mim a eternidade, o doce encanto das almas sem idade, que bebem o sangue das cidades antigas e comungam em vil pranto. Ainda me recordo das noites verdes em que a solidão nos consolava, os voos curtos, cintilantes, das palavras que devoravam as paredes nuas. Espírito inerte, meu igual, meu irmão, livrei-me dos males das angústias e deitei fogo a tudo, ao mundo que obedece ao tempo, à vil infância. Esperei por ti na festa noturna, mas as cinzas recusaram a terra quente. Restou apenas a fome pela vida, a sombra calcinada do teu rosto ausente. Então, vamos agora tentar fazer uma leitura em inglês. One night I opened the door, naked, gasping for breath. My penis arched like an eager tongue still salivating. She leapt from the bed onto the opaque wooden bench, pounding the piano keys that groan in divine profusion. The slender body my fingertips carved into the dark flesh, the womb still warm, burning like Roman candles in the silent night. That night I met Jack, Alan Mingus, and Ronnie Cubber's infamous solo, creating cracks in the walls, stirring up the desire of the flesh as we read on the road in blaring voice. Those were the nights of beat-up tempo and bebop, of jamming sex in free verse and erratic chords. We listened to jazz brewed in the cellars of Greenwich Village and Minton's Playhouse at the Cecil Hotel in Harlem, and read the bop and translucent prosody of Naked Lunch and Howl. In that room, between the hungry, hysterical, naked walls, laid naked the most brilliant minds of a generation. In America, the sun rises in New York and sets in the west, like a naked body stretching along the coast, and peeks out like a lizard of ancient wisdom. This world is a will to power and nothing more, he announces. Here, all the girls have love in their eyes and flowers in their hair, and walk naked in rugged corridors of cheap hotels. Here, there are clowns hanging from the wings of giants, and poets who stroke the night with piercing cries.
Here among the desert streets that meet in narrow alleys, there are no stars, only the blazing fire of a soul too young. I met an angel naked, wearing a dark ancient skin. He walked down Venice Beach with his boots on. All demons have masks of wax and tar, marked by the innocence of a generation orphaned by gods. In the gallery rests the severe limbs of society and culture, with a small inscription written on the cold stone that still endures. Once, on the very hour where the sun blinds our souls, I met your oval face, an exiled angel's head held high, your deep eyes of a blue that stirs and pierces us. You appeared like a tear in the sky, shining in the gloomy night, with a wayward soul, a gallant tongue of Parnassian flare, facing the firing squads that line up at your feet. The rifles in hand, the metallic odor of a colossal heat, the boots stuck in the ruddy mud, waiting for the final strike. I lean closer, gazed at the silent moon, and walk with you through the deserts of love and unruly appetite. I have felt the aching soul, the lungs burning with desire, the ill fire that cripples and subdues our soul to the serene madness that entices and treads upon us. I have known as you beauty, and I found it to be bitter. I resented it. I heard in the dead of night the creaking of the beasts licking the poppies and the ramshackle prayer that foretells the wintry and bare morning. I have known, as you do, the firm resolve of a godless and lifeless solitude. I was only 19, walking by the river, the water's chain, treading the ruthless road, bare feet, wounded in the restless flesh. Your book open, your verses fleeting, piercing, sobbing cavatinas. It was the summer of love and of breath-aching poetry. I fed on your verses like tiny potions of poison, succumbing to spring, my body riddled with insolent hope. In you I had my first brother, I understand as you the nausea, the light gasps of truth that roots on the plains of enriches the earth. I had in myself eternity, the sweet wonder of ageless souls that drank the blood of ancient cities and mourn in foul morning. I still remember the green nights when solitude greets us, of the short, scintillating flights, of the worlds that devour the bare walls. And that spirit, my equal, my brother, I freed myself of evils, of anguish, and set fire to everything, to the world that obeys time, to vile infancy. I waited for you at the nocturnal feasts, but the ashes refused the warm earth. Only the hunger for life remained, the burned shadow of your absent face. Obrigado, thank you. Espero que a minha leitura em inglês tenha sido mais ou menos compreensível. Foi ótima, esse inglês é muito bom, parabéns. Muito obrigado, Dinis, muito obrigado pelo, portanto, magnífico poema, magnífica tradução também, e pelo seu trabalho, obviamente, também como editor. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Vamos passar para a África e eu tenho aqui a gravação, portanto vamos para Moçambique. Ernesto Mwamba é um jovem, portanto, de Moçambique, que vai partilhar alguns dos seus poemas convosco. Ao convite do Dr. Dinis Borges, irei declamar o poema do livro Liberta-te, Mãe África. E antes tarde do que nunca, despertemos antes que o continente se transforme, façamos um acordo antes que tome a nossa África e usurpem da nossa pátria. Ai, despertemos invasores das nossas campas, mas ainda aplaudimos com as palmas, sabendo que estão ferindo as nossas almas.
Mãe, despertemos, por que tanto sofrimento? África cheia de recursos, mas hoje aparta-se do nosso percurso. Ainda vivemos a escuridão, enquanto os demais, na malha dos arbustos, apoderam-se da nossa solidão, cessando a mão em tudo que nos pertence. A dor que hoje mantém-se. Ernesto Muamba, obrigado. Mama África, a minha mãe, ela é solteira. Mama África, diz-me, mãe, por que tenho que com os olhos chorar e com os joelhos implorar por um crime que não cometi? Sei que sou filho da África, mas por que tenho que vender a minha carne à troca do seu perdão? Diz-me, mãe. Ernesto Muamba. Usikatikisa África, alizunisiwi vitu zako. Tu dormes, minha virgem África, dormes mais que uma pedra estática. Enquanto não despertas, o teu mundo murcha. Levanta-te do silêncio, esgravata no meu corpo precioso, ó Mãe África misteriosa, vestida do aroma do ouro mineral, como vagueias tão alto da solidão. Minha mãe, minha rainha, minha virgem idolatrada vaidosa, enxergo-te a lacrimejar entre as paredes insólitas da panela do barro, curvando-se aos pés da cacanha nangana de resinas verdes sob as folhas do embandeiro. Minha mãe, teus olhos nus refletem ferida, desespero, marca de solidão, sorrisos de omissão, governação histórica e morte das órbitas nos hospitais. Minha mãe, enxergo-te clamando sob as montanhas do Zambeze, rios e lagos do Nilo, lamento os seus acutilantes sorrisos, que hoje, minha mãe, condenam-te à solidão e desespero. Mãe, ouço romper da sua corda vocal, chorando a histeria de uma política velha e caiada. Teus filhos, em troca da liberdade, arrecadando feitiços de dívidas acumuladas. Enxergo-te a lacrimejar entre as paredes insólitas desterradas no umbigo do seu olhar. Minha mãe, ouço-te a gargalhar com a sua enxada de pau, rasgando a terra por uma migalha. Diz-me, mãe, por que carrega cicatrizes no berço coração, filhos magistrados condenados sem razão? Teu sangue, mãe. Ernesto Muamba. Portanto, o Ernesto é um jovem moçambicano com o seu livro já está traduzido em inglês e eu queria aqui partilhar convosco só para poderem ver. Pode ser comprado através aqui nos Estados Unidos da América, está até também onde está tudo no mundo hoje, americano, ou seja, na Amazon, e podem, portanto, obviamente, aqueles que estão aqui a seguir-nos nos Estados Unidos da América, those of you following us, you can, all of Ernesto's poetry has been translated to English, and you can acquire his book. Let me see if I can share it with you. There it is, right there. Price and all, from Amazon, Free Yourself, Mother Africa. It's published in paperback. It was published on March of 2021, right in the middle of a pandemic. And he has not had the chance to visit the United States, but we hope that that will happen soon. So Free Yourself, Mother Africa. Ernesto Muamba is the author. And our last presentation before we turn over to the museum, of course, which we're looking forward to it, and very, very quickly, if I can do it, if I can't, we'll have the museum presentation first. Because sometimes the new technologies work and sometimes, as we all know, they just don't work that well, or I don't know how to work them that well. Let's put it that way. But let me share the poem of Vera Duarte, who's actually not read by her, but a wonderful poem from Cabo Verde.
Sentir, por Vera Duarte. Sinto-me consumida por uma paixão desesperada. Sinto-me possuída por um louco amor desamparado. Sinto-me diluída num sentimento que não reconheço, que me euforiza e me aterra, que me dá vida e me dilacera. Diz-me, amor, que me fizeste? Conta-me baixinho, bem perto do meu ouvido. Que me fizeste? Pois eu não me sabia assim, meu coração não me batia assim, minha paixão não sentia assim. Diz-me, amor, que fizeste essa razão de tirana, sempre senhora de mim, que já perdi o rasto. Ocupaste hoje os lugares, habitaste hoje os jardins, e já não há recanto que não seja teu, suspiro que não te conheça, nem perfume que não te cheire. Diz-me, amor, devagarinho, aqui, bem perto do meu ouvido, para que meu coração se embale e eu possa dormir-me e sonhar-te. Portanto, um breve poema de Vera Duarte para estar aqui conosco, porque infelizmente ela não pôde estar presente, ela tinha 3 poemas para ler, mas haverá outra oportunidade. Aqueles que conhecem a Vera Duarte, para além de ser uma excelente poeta, uma excelente ficcionista, é também uma das pessoas mais bonitas que eu conheço no mundo. De seguida passo então para o Renato. Agradeço a todos os poetas, a todos os criativos que aqui estiveram connosco. Vamos passar para o Museu da Língua Portuguesa, falar deste museu importantíssimo para a ligação da quinta língua mais falada no mundo, que cada vez mais precisamos ensiná-la e a mais gente aqui na Califórnia. Thank you very much. Good evening. I'll speak in Portuguese and to present the Museum of Portuguese Language. Então, Renato, eu te atrapalhei, te atravessei, desculpa. Posso Vai continuar? nessa, vai nessa. Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Eu vou compartilhar algumas imagens, porque mais do que falar conceitualmente do Museu da Língua Portuguesa, é mais bonito a gente ver, né, o que está acontecendo. Então, estou só aqui procurando aqui como compartilhar. Aqui, agora sim. Marília, eu vou só comentar, a Marília é diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Ok, Marília. Obrigada, desculpa. Então, gostaria de apresentar para vocês o Museu da Língua Portuguesa. É o primeiro Museu da Língua Portuguesa e a gente, criado a partir de um projeto de 2008. Infelizmente, em 2015, sofreu um grande incêndio, mas por contar com um acervo todo digital registrado, né? Então a língua portuguesa é o nosso acervo, então são registros aí da língua portuguesa e dos diversos falares da língua portuguesa em suporte digital. Então o edifício pôde ser recuperado e esses acervos também. Então, um pouco para dar, gosto sempre, tentar falar em português, no português da variante brasileira, devagar, né, pausadamente, mas é sempre bom dar escala do que é o Brasil, e para poder falar do Museu da Língua Portuguesa. Então, temos aí 212 milhões e meio de pessoas, 3,8 mil museus, e o estado de São Paulo, onde estamos aí localizados, temos 44 milhões de pessoas e 500 museus. Então, a cidade de São Paulo, que é a sede, né, onde fica o Museu da Língua Portuguesa, é a maior cidade falante da língua portuguesa no mundo, e o museu, ele basicamente é estruturado em 3 grandes eixos. Um eixo da origem da língua portuguesa ainda, né, todas as línguas que conformam o português em Portugal, depois com a marca da colonização, o que foi o português chegando no Brasil, nessa terra aqui. Então, também como foi esse processo de interferência das línguas originárias, das línguas indígenas,
e depois das línguas africanas, dos africanos escravizados que vieram para o Brasil, e depois as contribuições de diversos povos imigrantes que resultam aí num português falado no Brasil, que é considerado uma variante linguística em função dessas interferências. Então, a gente tem uma grande linha do tempo. A gente tem agora também, o museu reabriu depois de um restauro de quase 5 anos, depois desse incêndio, com algumas áreas novas. Uma área chama Nós da Língua, onde nós apresentamos vários países falantes de língua portuguesa. Em alguns países é uma língua de resistência, em outros países é uma língua ainda menos falada, mais falada, né? Então, com usos diferentes, afetos diferentes, interferências distintas. E esses jogos, essas interferências aí na língua portuguesa, todos são interativos, então são jogos interativos das origens das palavras, que também são conhecidas para nós como palavras da língua portuguesa, mas que têm diversas origens. Uma grande árvore, né? Então, uma grande genealogia aí da língua portuguesa, e sempre os linguistas se debatem muito, porque tem variantes também nessas interpretações, né, Então, aqui, por exemplo, os galegos, em especial, sempre se ressentem que estão ali do lado do português e não em cima. Então, como qualquer área da produção, né, das ciências humanas, há também suas variantes, e toda escolha implica numa perda, então o museu também sempre se atualiza e se amplia. E uma área toda nova dedicada aos falares. Então, o Brasil é um país continental, com distintas influências, interferências, sotaques, maneiras mesmo de se relacionar com a própria língua, e essa diversidade de falares no Brasil, e também dos falares de língua portuguesa de outros países de língua portuguesa, são hoje uma experiência também com múltiplas vozes, múltiplas gerações. Então, as diferenças de uma poesia, né, de um poeta de 70 anos e de um jovem poeta de 16 anos, desde o vocabulário até o próprio sotaque, a estrutura, ou mesmo os cantos, as canções de Niná, tudo isso é apresentado no museu. E o museu ele é inteiramente digital, ele tem uma proposta bastante imersiva e de se relacionar com uma diversidade muito grande de falares da língua portuguesa no mundo inteiro, mas, claro, com uma afetividade muito brasileira do português com afeto. Gostei do açúcar, né? Português com açúcar, que sai. E temos uma programação de exposições temporárias muito interessante, que vai desde uma brincadeira, por exemplo, nessa exposição que chamava Língua Solta, e que tinha uma brincadeira, inclusive, da literalidade da língua e de artistas, e aí faixas aí, de propaganda, e como elas brincam com as palavras da língua portuguesa, obras de arte consideradas caríssimas de galerias de arte, e sinalização de rua colocada no mesmo lugar. Então, é um museu que não é um museu da norma culta, não é um museu da mesóclise, ele é um museu da língua viva, e da língua viva porque esses povos são vivos e diversos. Então, também falamos muito de migração, e temos uma ação muito forte na região onde estamos localizados, no centro de São Paulo, na região da Estação da Luz, com um trabalho de objetos digitais de aprendizagem, de materiais educativos, discutindo os falares como um todo. Trabalho com um território que é um território bastante difícil da cidade de São Paulo, com uma população em situação de rua muito grande. Então, como um museu tão rico se relaciona com essa população? Então, temos uma frente de articulação social, uma frente de ocupação desses espaços para saúde, saraus, projetos de leitura e distribuição de livros, né, e poesia e música, e como criar as suas próprias poesias. Então, pessoas que não têm propriamente letramento formal, né, e que muitas vezes são
não são nem alfabetizadas ou sabem muito pouco como elas podem construir a sua própria poiesis a partir de um repertório, do próprio repertório, e o museu como um mediador dessas experiências também estéticas, né? Não só sociais, não só, né? Mas num plano mesmo de construção mais amplo. Eu falei muito rapidamente, o Museu da Língua já teve mais de 4 milhões de visitantes desde o início aí da sua trajetória, mais de 40 exposições temporárias, exposições que itineraram por Portugal, Moçambique, Angola, exposições virtuais, e é um processo, assim como a língua, é um processo contínuo de construção, atualização e debate, e um centro também de debate sobre as questões que dizem respeito à língua portuguesa no mundo, seus usos, né? Então, quis só apresentar, como a gente diria no Brasil, um gostinho do Museu da Língua Portuguesa, e convidar todos e todas para, se não puderem vir, por favor, preferencialmente venham para cá para conhecer pessoalmente, mas também temos aí uma página na internet, um site do próprio Museu da Língua Portuguesa, que tem muitos materiais. Ao longo da pandemia, fizemos um projeto de ferramentas de escrita para o luto, que é uma coisa que culturalmente para o Brasil é bastante difícil, então também temos um trabalho de como a escrita pode amparar ou estimular, não só na perspectiva da educação, mas da saúde mental, do prazer, enfim, e da transformação mesmo, das dinâmicas aí de desigualdades num país bastante machucado nesse momento. Então, é isso, queria agradecer profundamente o convite para compartilhar. Nós é que agradecemos essas palavras tão, né, tão importantes, tão poderosas. Eu acho que e o fato de ser a língua portuguesa, né, o que nos une, o que né, com as diferentes formas de manifestação, não é? E eu achei tão bonito você dizer que não é um museu da mesóclise, né? Que é a língua que traz para junto de si, não é? E não a língua que separa, né? As pessoas estão nesses diferentes letramentos, vamos dizer assim, não é? Alfabetizados ou não nas letras formais, né? É tão importante, né? E para a leitura do mundo, né? Que Paulo Freire, né, vai dizer tão importante, né? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra mundo, né? E que a gente precisa saber ler de uma forma tão, às vezes tão orgânica, não é? Sem, né, a separação que essa língua pode criar. E Diniz, eu não sei se o Diniz gostaria de fazer. Não, agradecer, obviamente. Eu acho que, na realidade, o Museu da Língua Portuguesa é algo importantíssimo até para unir as várias diásporas que nós temos. A diáspora portuguesa, a diáspora brasileira, a diáspora cabo-verdiana, que tem uma forte tradição, as diásporas de outros países de língua oficial portuguesa em África, mas particularmente de África. Obviamente a diáspora cabo-verdiana tem uma rica tradição nos Estados Unidos e não só, mas no mundo norte-americano. Seria de facto interessante e importante. Nós até, Renato tem esse conhecimento também de nós termos um contacto até mais vivo, até com os nossos alunos, com os nossos estudantes, Renato, com o museu, para conhecerem esta realidade que não conhecem, porque muitas vezes, particularmente os nossos alunos que são de origem portuguesa, porque não temos uma grande comunidade brasileira, portanto, pelo menos aqui no Vale de São Joaquim, há uma comunidade brasileira, obviamente, no norte da Califórnia, no sul, uma grande comunidade na Flórida, como a poeta sabe, mas muitas vezes
para eles a língua portuguesa é a língua dos avós, é a língua da freguesia X, na ilha tal, ou da aldeia tal no norte de Portugal, ou da aldeia também em qualquer outra parte do mundo português. E apesar de nós, nas próprias salas de aula, podermos falar da quinta língua mais falada no mundo, etc., e de eles terem, obviamente, os nossos alunos, e muitos estão aqui connosco, acompanham, têm uma grande paixão pelo Brasil, pela música, pelo futebol, e também pelo aquele espírito que o Luís Filipe Sarmento falava no princípio, portanto, que é aquele espírito de liberdade que o Brasil nos trouxe, não é? Até mesmo em aspectos linguísticos, não é? Portanto, seria de facto interessante e importante nós, nas universidades aqui americanas, termos um maior contacto com o vosso museu, na minha opinião. Ficamos à disposição, temos muitos projetos à distância, seria incrível também pensar enfim, experiências à distância sobre a diversidade dos falares, então fico inteiramente à disposição. Muito bem. Eu não sei se há mais alguma questão, eu queria obviamente agradecer a todos e a todas, portanto, aliás, eu costumo brincar um bocadinho com esta questão de todos e todas, só porque agora também se diz todes, não é? E para aqueles que conhecem, portanto, o linguajar dos portugueses dos Açores, nunca se diz todos ou todas, diz a todos, quer dizer, portanto, minha avó já estava correta há 80 anos, coitada, quando dizia todos. E, portanto, eu, na realidade, quero agradecer-vos. Eu penso que foi uma forma muito bonita de celebrar o bicentenário da independência do Brasil, porque mostrou que de facto há uma grande união entre aqueles todos que falam a língua portuguesa, todos e todas que falam a língua portuguesa, independentemente de onde estejam, desde o Ernesto em Moçambique, à Vera, portanto, em Cabo Verde, ao Luís Filipe e ao Diniz, portanto, em Lisboa, em Portugal continental, à Rosa Angelina, portanto, no estado da Flórida, onde faz sempre sol, e obviamente à Ninfa também, no Brasil, ao Museu da Língua Portuguesa também no Brasil. Agradecer a todos. Eu penso que há um trabalho a fazer para continuar que a língua portuguesa esteja presente através desta celebração. Foi uma forma de termos hoje a língua portuguesa. As outras duas serão mais em inglês, como a primeira foi, mas eu acho que é importante nós termos este diálogo nas duas línguas. Falar do bicentenário do Brasil sem se falar da língua portuguesa seria obviamente um crime da nossa parte. Muito obrigado. I thank all of you who attended. Thanks to all of you who are following us also on social media and for all the nice comments. There's a nice message from Duarte Silva, and Professor Duarte Silva, Professor Emeritus from Stanford University, is really the iconic figure when it comes to teaching of Portuguese language. And so thanks to Duarte for the nice comments, and we certainly will put you in contact with Marilia, because he is, when I say iconic figure, it's for the work he does, not because of his age, because a lot of times people become iconic because of their age. That is not the situation. So thank you all very, very much. Please continue with your creative spirit. Please continue with your work on behalf of the Portuguese language. Thanks to Renato for another awesome session. For those of you following us, we'll be back on the 27th with two presentations from the world of anthropology in regards to Brazil, from two academics from California State University, Stanislaus, and we will have then the last day, the 28th, where we'll have a dialogue about the Brazilian diaspora in California with three different members of the diaspora from Southern California, Northern California, and Central California. And we will end it with three songs with a Brazilian artist who lives in San Francisco.
Mais uma vez, muito obrigado a todos. Thank you all so much. Viva a independência do Brasil, viva o Brasil, viva a liberdade, and we'll see you next time. Thank you all. On behalf of California State University Fresno and Stanislaus, and I would like to thank also FLAT, Luz American Development Foundation, for their sponsor, and the association, the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Again, good night, everyone. Muito boa noite. Tchau, tchau. Até à próxima. Boa noite. Obrigadíssimo. Thank you. Adeus, boa noite. Obrigadíssimo. Bom dia. Boa noite. Bye, Boa noite. bye. Tchau, tchau.